Bom, pessoal, beleza? Eric Ramos aqui. Vamos depois de um inverno tenebroso, retornar aqui ao YouTube. Falar um pouquinho do Campeonato Brasileiro em Timbó. Ainda faltam 3 rodadas para acabar o torneio, mas, não se tratando de normas, o torneio já começa a ficar interessante, né? Chegamos à 9ª rodada e é suficiente para poder alguns atletas terem norma. Esse torneio é bem legal, que como em 11 rodadas, o atleta pode fazer em 9, 10 e 11, né? Vamos para o Chess Results aqui. Então tá aqui o torneio, né? Já tem alguns atletas chamando a atenção. Nós temos aqui o árbitro principal, o Kaiser com I, e temos o Kaiser com Y aqui se destacando no torneio, tá? Eu trouxe a situação do Kaiser aqui, o Gustavo Kaiser, para a gente ver se ele tem chance de norma, tá? E a gente vai clicar também nos outros jogadores aqui de cima para ver se como é que tá a situação dele, se ainda tá vivo as chances ou não, tá? O que é interessante para esse torneio é que, por ser um torneio brasileiro, né, uma final nacional, ela não vai exigir a questão das bandeiras, né? Mas as outras exigências, né, se mantêm. Bom, vamos lá. O torneio do Kaiser aqui tá bem legal, né? O próprio site aqui já calcula uma performance para ele, 2.385, tá? Mais próxima dos 2.450 de mestre internacional. Né? Então aqui já começa a dar um cheiro, né? Algumas pessoas me mandaram mensagem também falando, de repente ele tem chance. E vamos ver se ele está cumprindo aqui com os requisitos primeiro, né? Então ele jogou com 1, 2 e 3 MI, então ele já cumpriu aqui o requisito para MI. Está enfrentando agora um GM, então ele, para norma de GM, ele precisaria enfrentar ainda mais 2 GMs, então ele está vivo ainda, essa expectativa, né? Mas para efeito de MI, ele tem já os 3 MIs e ele tem 3, 6, 7 title holders, né? Que é no mínimo 5 jogadores do mestre feed para cima, né? Então ele tá cumprindo bem aqui a questão dos requisitos, tá? Ele teve um jogador aqui de rate um pouco mais baixo, de 1.600, mas esse jogador ele pode ser ajustado. Eu vou deixar ele para o final, para a gente mexer um pouquinho, tá? Eu cliquei também para a norma de MI, o próximo aqui, né? O Frederico Jardim, o Lucas e o Casalasco, tá? Então, deixa eu abrir aqui o Lucas Tomiello e o Matias, né? Tá. Vou ficar restrito só a esses, que estão com bastante ponto aqui, 6 pontos, né? Mas a gente tem também depois aqui Cauã, Edgar, né? Tem bastante MF aqui que pode estar brigando aí pelo título de mestre internacional, né? Tá. Então, esse aqui é o do Tomiello. Tá? O Tomiello, ele jogou com 1, 2, 3 jogadores MI ou mais, então tá cumprindo aqui. E jogou com 4, né, title holders. Então, ele precisaria jogar com mais um jogador title holder para poder a gente começar a pensar em fazer o cálculo para ele, tá? Então, ele não tem mais chance com 9 rodadas, né? Ele enfrentou aqui 5 jogadores sem título internacional, né? Então, não tem como, beleza? Esse aqui é o do Kaiser, a gente é separado, e do Matias. O Matias, ele jogou com 3 jogadores MI ou mais, então tá cumprindo isso aí. Mas ainda faltam 2 jogadores com título FIDE, né? Então ele não tem chance nem em 9 nem em 10. A expectativa é que ele consiga ser emparcerado na 10ª e na 11ª, né? E também mais alguns ajustes para a gente poder pensar em ver, né? A performance dele está abaixo aqui, 2.200, mas imaginando num cenário que vai eliminar 2 jogadores aqui, né, de baixo, pode tentar sonhar alguma coisa aqui em relação à norma, né? Então, basicamente, esse aqui seria o primeiro a eliminar, de 1.600, que venceu. Esse aqui, que é o segundo pior rate, mas ele empatou, né? Não dá para eliminar esse. Aí teria que eliminar esse de 1.800, né? Difícil para o Matias. Só dá para sonhar com norma a partir de 11, somente com 11 rodadas. Tem que aumentar aqui o rating médio, né?
eu acho que é bem difícil, tá? Esse torneio vai ficar bem difícil para o Matias. E, por último, eu tinha separado o Frederico Jardim, né? Que está sendo a sensação aí do torneio também, né? 14 anos de idade. Vamos ver aqui se ele tem os requisitos. Ele já jogou com 3 MIs, né? Tá jogando com GM agora. Então tá cumprindo aí o requisito legal. E ele tá jogou com 3, 5. Já tem os requisitos também para de title holders, né? Ele está com uma performance um pouco mais baixo que o Kaiser e também o jogador que vai eliminar aqui no caso dele, né, ajustar, seria esse, que é um jogador que tem mais hate do que será ajustado do Kaiser. Então, se o Kaiser não conseguir a norma, o Frederico com certeza não. E se o Kaiser conseguir, o Frederico ainda teria que calcular, teria que, né, para poder fazer. Eu particularmente acho bem difícil, tá? Vamos fazer do Kaiser só, mas para o vídeo não ficar longo. Mas eu particularmente acho bem difícil o Frederico fazer em 9 rodadas. Mas se ele conseguir um resultado bacana aqui com o Fear, de repente a gente elimina a primeira rodada, que é uma situação, e faz o ajuste só da segunda rodada, tá? Bom, vamos voltar aqui para o Kaiser, que eu falei, né? Deixa eu só ver se está gravando tudo certinho. Bom, aparentemente sim, né? O que acontece aqui, pessoal? Eu estou usando aqui os 9 jogadores, né, que ele enfrentou, e eu deixei anotado aqui que ele já tem 6 pontos, ele pode empatar e ir para 6,5 ou vencer para 7, tá? Utilizando dessas informações aqui, ele vai ter um total de 20 mil pontos e a média está dando 2.224 de rating, né? Essa média ela é abaixo dos 2.230 que ele precisa, tá? Então ele não conseguiria aqui. Mas a gente faz o ajuste, tá? Que é o ajuste do 4.2b, se não me engano. E aí o pior rating, né? Se ele venceu, eu consigo ajustar aqui para 2050. Feito esse ajuste, vai mudar os números aqui, né? Porque daí eu vou ter uma média de 2.270. Essa média ela é acima dos 2.230 mínimo. E eu preciso. Aí eu ajustei 2050 aqui, média 2.230, e eu preciso ter 2.450 de performance. Esse valor de 2.450, ele vai chegar somente aqui, ó, nessa classe, ó. Vou pintar aqui de verde. Tá? Então, o Kaiser precisa ganhar do André Diamante para chegar em 7 pontos, para daí, com os 7 pontos, ele... Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para ver se... Não sei se vai adiantar, mas aumentar um pouquinho. Então, ele precisa vencer essa partida, tá? Para poder ele alcançar os 7 pontos, para daí ter 2.493 de performance e conseguir a sua norma. E eu acredito que seja a primeira norma aí dele. Tá fazendo um torneio impecável, né? E é isso. Como eu adiantei para vocês, tá muito apertado aqui para o Kaiser, tá? Para ele fazer a norma. Então, eu acredito que o Frederico, que está numa situação similar dele, mesmo vencendo o Fear, ele vai ficar ainda faltando um golinho, tá? Então, acho que o ideal para o Frederico seria, né, ter um resultado firme hoje, né? De repente um empate, alguma coisa assim, para poder fazer a norma na 10ª rodada, e depois a gente pode até voltar a calcular isso aí, beleza? Eu vou dar uma passada também nos outros jogadores que estão pleiteando a norma de GM, né? E a gente dá uma vasculhada aí se realmente faz sentido ou não, né? Deixa eu colocar mais alguém aqui, acho que já tá bom, né? Tá. O Molina eu não vou colocar também, e os demais aqui, 5,5, né? Vou deixar só quem tá com 6 para não ficar tão esticado o vídeo, tá? O Berardino alcançou a marca de 3 GMs e tem mais os 2 aqui. Então, ele tem 5 title holders. Legal, cumpriu o title holders, cumpriu o GM, né? A performance 2.457 ainda está um pouco longe dos 2.600. O ideal aqui para ele vai ser
tentar fazer em 11, né? E aí, para fazer em 11, eu elimino o jogador aqui de 1911 e o de 1841. E a gente está imaginando que vai entrar aqui na 10ª e 11ª rodada jogadores de pelo menos 2.300, 2.400. E aí dá para começar a sonhar, né? Mas não precisa nem fazer o cálculo, né? Ele está bem, ainda falta um golinho, né? Não dá para descartar a norma de GM, mas ainda falta um golinho. Ele provavelmente empatando ou coisa do tipo, ele faz norma de MI, né? Mas não faz sentido para ele porque ele já é MI. Mas só para dar um norte, né, para vocês de como que as normas estão disponíveis aí, né? Pega quem quer, né? Quem consegue. O Metsubo, ele tem chance em matemática ainda ou não? Ah, não, ele não tem mais chance em matemática porque ele jogou com 1 e 2, somente 2 title holders, e ele faz jogar mais 2 partidas, então vai no máximo 4. Mesmo eliminando o jogador, trocando aqui, ele vai ter no máximo 4, então ele não tem mais chances de norma. O Lucas tá com a performance ali um pouco abaixo do Berardino, mas tá ok. De repente pode ser que consiga. No caso do Lucas, ele não faz norma em 9, é impossível, porque ele só jogou com 2 GMs, mas ele já tem bastante title holders, ele pode ser emparcerado com GM na 10ª ou na 11ª e torcer para continuar crescendo aqui a média de rate, né? Os jogadores para ele eliminar são esses 2 primeiros mesmo, né? 1800 e 2070. E a média tá boa aqui, olhando meio por cima, assim, 2.360, 2.500. Tá com uma média boa aí, né? Não sei, para fazer norma aqui no Brasil, o cara tem que fazer muito ponto, né? Então, faltam 3 rodadas, ele tá com 6, tem que imaginar e fazer 8,5 ou alguma coisa assim. Vai ser bem difícil, mas vamos ficar na torcida, né? Eu gravei um vídeo, o último jogador que fez norma no Campeonato Brasileiro Aberto foi o Sup, né? Acho que em 2023 ou 22, alguma coisa assim. Que ele foi o campeão, né? Ele já era GM na época, e ele fez 8,5 em 11, 9 em 11, alguma coisa assim. Acho que foi 9 em 11 mesmo. E aí ele cumpriu os requisitos para ter os 2.600 de performance, né? Só para a gente ter uma noção aí de que é possível, mas para poucos, né? No caso aqui do Nathan Filgueiras, 2, 3, 4, ele tem 4 title holders, né? E ele só tem um GM, então ele teria que jogar as 2 últimas com GMs, e aí ele cumpriria os requisitos. A performance dele ainda tá bem baixa, sinceramente, é bem difícil de imaginar que ele consiga, né, alcançar GM, porque muito jogador na faixa de 2.100, 2.150, 2.100, 2.138 não vai conseguir atingir o rate mínimo, né? Eu acho que foi mais ou menos aqui, né, que enroscou para ele, né? Ele empatou uma partida com o Frederico Jardim, que está em alta, né? E depois ele pegou uma sequência aqui na faixa de 2.100, 2.200 baixo, e aí, imaginando que ele tem que ter uma média de 2.380, né? Ficou bem difícil para o Nathan. Tem mais um que eu separei aqui? Ah, é o Gustavo, né? Então esse aqui é o cara que a gente vai acompanhar, né? Imaginar que ele possa conseguir alguma coisa, né? Beleza, pessoal? Acho que é isso. Não vou mais prolongar muito aqui, não, né? Vou ficar na torcida aí do Kaiser, né? Quando é um empate, parece que é mais tranquilo, né? Mas quando ele tem que ganhar, o bicho pega um pouco mais, né? Mas eu estou imaginando num cenário em que, por exemplo, vamos imaginar que ele não consiga vencer essa partida, né? Ele pode empatar agora e empatar a próxima e conseguir, né? Ele pode perder essa e depois na próxima ganhar e conseguir a norma de MI. Tá bem desenhado as coisas, né? Tá tendo um bom resultado. Olha, ele ganhou de 2 jogadores que estão em alta aqui, né? A gente tem o Stefan e o Calvo Marques, né? Jogando muitos e muitos torneios, né? Bom empates aqui também com o Berardino.
com o Natan, com o Metsubo. Então, é um cenário onde ele consiga vencer, empatar, acho que é ok. E até mesmo numa derrota, ele se recuperar e na próxima conseguir vencer. Eu acho que está um cenário bacana. Beleza? E tem outros olhares também, né? Que são as vagas para as Olimpíadas. Os 3 primeiros tem a vaga aí, né? Tem um favoritismo aqui pro FIA e pro SUP, né? O FIA já tem a vaga, então se terminasse o torneio agora, né? Quem ganharia a vaga seria o Berardino, o SUP e o Kaiser, né? Seria um cenário aí, né? Mas ainda tem aqui, né, dos outros favoritos aqui, né? Que é o Diamante e o Quinte. Depois quem? O Natan, né? Natan, Lucas Cardoso. Esses jogadores também são do pelotão, né? Dos 10 primeiros e eles ainda querem mordiscar aqui a vaga, né? Das Olimpíadas, terminando nas 3 primeiras colocações. Beleza, pessoal? Acho que é isso. Eu tô com uma chamada aqui. Eu e eu mesmo e Irene. E, bom, acho que é isso. Sem mais delongas, né? 16 minutos de vídeo também. Espero que vocês tenham gostado. Vamos acompanhando, né? Eu ia gravar até um vídeo das meninas também, né? Que teve uma classificação aí para as Olimpíadas. E é isso. A gente vai se falando aí. Vamos ver se o vídeo empolga também aí, se tem outros jogadores que eu esqueci e ficaram com chance. De repente, essa rodada, quem está com 5,5 ganha a partida e já entra na próxima rodada com chance, e aquele que estava com chance já perde a partida, já não tem mais chance, enfim. Beleza? Então, valeu, pessoal. Bom restinho aí de sexta-feira. Vamos seguir acompanhando, né? Quem será que vai ganhar a nona rodada do campeonato e na torcida para o Kaiser fazer sua primeira norma de MI.